Senhor presidente, por óbvio, votei favorável ao projeto da deputada Gisele Monteiro e outros companheiros e companheiras aqui da Alerj, entendendo que ter uma semana estadual de conscientização sobre a depressão feminina diz muito sobre a saúde da mulher, diz muito sobre a possibilidade também da gente ter uma semana inteira em onde esse debate vai ser tratado também a partir das políticas públicas para as mulheres. Então, é central. Hoje, essas mulheres que se encontram em depressão são mulheres que muitas vezes são mães solo, então cuidam dos seus filhos, são mulheres cuidadoras que, além dos seus filhos, ela tem que lavar, passar, cozinhar, ela tem que cuidar de idosos, ela tem que cuidar de crianças com TDAH. Por isso, senhor presidente, tão importante, a gente aprovou aqui o programa que institui a política do cuidado no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, exatamente entendendo que esse cuidado gera renda, inclusive já está sendo discutido no Congresso Nacional a inclusão no PIB, no Produto Interno Bruto, sobre a riqueza gerada pelas mulheres que cuidam. Então, lavam, passam, cozinham e não recebem absolutamente nada para isso. Dizem que o que elas recebem é amor, mas evidentemente que o amor não paga contas. E ainda mais para as mulheres que estão sobrecarregadas. Então, eu não tenho dúvida de que isso tudo gera uma depressão. Hoje nós fizemos uma audiência pública com relação a mulheres e moradia digna. Inclusive, muitas mulheres hoje, senhor presidente, que estão em ocupações porque tiveram que sair de casa porque estavam numa situação de extrema violência. Então, elas tiveram que sair de casa para frear o ciclo de violência. Então, são mulheres que estão em completa depressão, sua saúde mental está completamente destituída e, obviamente, hoje elas não têm casa. E é até por isso a gente tem que discutir logo aqui o PLC 40 de 2025, do governador Cláudio Castro, que alienou imóveis, inclusive imóveis com muitas famílias de mulheres mães solo. A gente não tem dúvida, o IBGE já demonstra que há um aumento significativo de mulheres que sustentam as suas casas, mas essas mulheres, como vai sustentar essas suas casas que elas não têm um teto sobre a sua cabeça? Então esse é um debate importante, porque são imóveis, inclusive, ocupados por uma maioria de mulheres e que hoje não tem condições de pagar aluguel caro, que aluguel na favela é caro. Eu sou cria da favela da Maré, vai ver quanto que está o aluguel na favela da Maré. A lógica de especulação imobiliária está em todo lugar. Então, não tem condições de pagar aluguel, não tem condições de comprar a casa própria e ainda assim se encontra num processo de adoecimento mental e em depressão. Então, parabéns à deputada Gisele pela excelente iniciativa, claro, e eu presido aqui a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e nós trabalhamos muito juntas exatamente em defesa à dignidade das mulheres. A vida das mulheres não pode ser negociada. Muito obrigada, senhor presidente. Eu sou o próximo orador inscrito, gostaria de chamar a deputada Renata Souza para presidir. Filma você e a menina também. Deputado, professor Josemar, Vossa Excelência tem 10 minutos regimentais para fazer uso da sua fala. Obrigado, deputada Renata Souza, que preside essa sessão. Agradeço à deputada presidenta Renata Souza, agradeço aos pares que aqui estão e estaremos na luta permanentemente. Muito obrigada, excelentíssimo deputado professor Josemar. Peço que tome aqui assento para que eu possa também fazer uso da palavra, da tribuna. E já quero dizer, professor Josemar, e deixar aqui em público a minha solidariedade a Vossa Excelência, que também foi brutalmente agredido e violentado pela Guarda Municipal do Rio de Janeiro, pela toda uma estrutura também do policiamento do governo do Estado, né, inclusive ali com a tropa de choque. Eu não tenho dúvida que Vossa Excelência exercia ali a sua prerrogativa parlamentar.
que é exatamente fazer a mediação de conflitos. E Vossa Excelência e nem o deputado Tarcísio Mota foram respeitados na atuação pública que Vossa Excelência tem. Então, quero deixar aqui em público a nossa solidariedade de disposição de luta, também com relação a esses imóveis que o governador do estado tenta alienar de uma lógica completamente perversa num estado onde o déficit habitacional é gigante. E, a exemplo de Vossa Excelência, hoje também fizemos uma audiência pública pela Comissão da Mulher sobre mulheres e moradia digna, e várias das mulheres que estavam, inclusive, nessa ocupação, que estava nesse processo de despejo extremamente violento, desproporcional, chegaram hoje à audiência pública. E aí eu quero deixar também nossa solidariedade à aluna Normande, que foi ferida gravemente no 7 de setembro, quando essa tentativa de despejo ultrapassou qualquer lógica racional. Eram famílias com crianças, e entra ali a Guarda Municipal, que em breve será armada. Então, imagine como esses despejos na cidade do Rio de Janeiro serão cada vez mais violentos. Afinal de contas, Eduardo Paes e Cláudio Castro fazem dobradinha quando o assunto é praticar violência contra a nossa população com as suas forças policiais, porque agora Eduardo Paes também terá uma força quase que policial. Ele vai ter que repetir para esses guardas municipais que eles não são policiais, né? Eu acho que num processo de formação tem que estar um letreiro muito grande: vocês não são policiais militares, mas dificilmente isso ocorrerá. Mas, enfim, só fazendo aqui umas breves colocações diante do que o deputado professor Josemar nos falou. Deputado Yuri, antes de eu fazer minha fala, eu pedi fazer. Isso para a senhora, presidente. Pois não, com licença. Deputada Renata Souza. Muito obrigada, professor Josemar. E o que me traz esse púlpito hoje é o exemplo histórico de que uma democracia não deve se curvar a qualquer presidente ou ex-presidente. Declaro aqui a importância da condenação do ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, a 27 anos e 3 meses de prisão. É isso mesmo. Esse é um momento histórico que a gente viveu no último 11 de setembro de 2025, justamente uma data que marca a possibilidade de reaver a democracia nesse país, que por 15 vezes já sofreu golpes militares. E numa lógica completamente absurda, porque nas outras 15 tentativas e até golpes de Estado, a gente não teve qualquer responsabilização dos golpistas. A gente teve toda uma lógica de anistia real e irrestrita, e, obviamente, esses que praticaram ações golpistas não foram responsabilizados na forma da lei. Então, é a primeira vez na história do Brasil, na história dessa república, que vemos um ex-presidente sendo condenado por organização criminosa e tentativa de deposição do Estado Democrático de Direito. Isso é para a gente saudar, é para a gente comemorar que a República Brasileira não é a República das Bananas, não é aquilo que os Estados Unidos quer fazer, inclusive com ameaças organizadas pela família Bolsonaro para impor uma ameaça de tarifaço, para impor, inclusive, ameaças de possibilidades de campanhas militares aqui na nossa nação, no nosso país. Então, o Brasil hoje é exemplo para o mundo de ter restabelecido a sua democracia em marcos democráticos do Estado Democrático de Direito. Então, fico muito feliz por usar esse púlpito da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro para vir anunciar aquilo que nós, enquanto democracia e muitas vezes frágil democracia, quase não percebemos, mas está aqui, ó, o chefe da quadrilha, Bolsonaro, 27 anos e 3 meses de prisão. E a gente vai ver o restante dos condenados nesse processo, quando a gente observa, inclusive, o pagamento em conjunto de uma indenização de 30 milhões por danos morais
e coletivos. E aí temos o chefe da quadrilha, que recebeu 7 anos e 7 meses por organização criminosa, 6 anos e 6 meses por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, 8 anos e 2 meses por golpe de Estado, 2 anos e 6 meses por dano qualificado, 2 anos e 6 meses por deteriorização de patrimônio, somados 27 anos e 3 meses de prisão para o chefe da quadrilha, Jair Messias Bolsonaro. E aí o seu ajudante de ordem, o Mauro Cid, recebeu 2 anos em regime semiaberto porque ele fez ali a delação premiada, que foi super importante. Temos também a condenação do Walter Braga Neto, ex-ministro e candidato a vice-presidente do chefe da quadrilha, Jair Messias Bolsonaro, que recebeu 26 anos e 6 meses de prisão. O ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, recebeu a pena, a condenação de 24 anos de prisão. O Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, 19 anos de prisão. Alexandre Ramagem, vocês vão lembrar, ex-diretor da ABIN e hoje deputado federal, foi candidato, inclusive, aqui pela cidade do Rio de Janeiro, a prefeito da cidade, recebeu aí a condenação de 16 anos de prisão, inclusive pode perder o mandato. Tem o Augusto Heleno, ex-ministro do GSI, 21 anos de prisão. E o Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, 24 anos de prisão, ou seja, da mais baixa à alta cúpula militar tem condenados. Isso, para a história do Brasil, é repactuar a democracia brasileira. E quando a gente vê que essa organização criminosa se constituiu a partir de uma tentativa, não só de golpe militar, mas tentativa de assassinato do eleito presidente por esse povo, Lula. A tentativa de assassinato com a história do punhal verde e amarelo, com a tentativa de assassinato do vice-presidente e a tentativa de assassinato também do Anderson Moraes. Alexandre, eu sempre confundo Alexandre com Anderson. Alexandre de Moraes, do STF. Então, tinha toda uma tentativa e uma organização para assassinar o presidente e o vice-presidente e o ministro do STF. Ora, numa lógica completamente de tentativa, não só de não reconhecer as urnas e reconhecer o Estado Democrático de Direito, como inviabilização daquilo que a gente chama por democracia. E eu vejo muitos deputados também falando que isso é exagero, falando que tem que ter anistia. Ora, quem pede anistia, quem é culpado, né? Eu não vi o Lula pedir anistia em momento algum e foi de cabeça erguida diante de uma tentativa, inclusive, de inviabilizar o Lula politicamente. Ele foi de cabeça erguida, não precisou de tornozeleira, não ficou em prisão domiciliar ou ficou se fazendo de vítima. Pelo contrário, foi com cabeça erguida e enfrentou os tribunais. É isso que a gente espera de alguém que respeita o Estado Democrático de Direito. Não essas pessoas que, além de ser criminosos, lideranças criminosas, que tentam depor o Estado Democrático de Direito, que tenta inviabilizar, inclusive, a democracia brasileira, que fica aí pagando de bom moço. E aí, para terminar a minha fala aqui, a gente viu, no dia de hoje, o Bolsonaro, esse chefe da quadrilha, voltando ao banco dos réus, exatamente, agora dessa vez por racismo. Ele, naquele momento ali, enquanto ele ainda era presidente, que ia lá falar com os seus apoiadores, um dos seus apoiadores, homem negro, de cabelo black power, teve que ouvir o racismo recreativo que muitas pessoas praticam, inclusive o ex-presidente, agora condenado, Jair Bolsonaro, que comparou o black power daquele seu apoiador a um criatório de baratas. Inclusive, ele disse, abre aspas, você não pode tomar ivermectina,
vai matar todos os seus piolhos. Ou seja, aquela lógica, de novo, de inviabilização e de racismo recreativo. E ele repetiu outras vezes essa mesma piadinha para esse mesmo apoiador em diferentes encontros e até em uma live onde esse seu apoiador acompanhou. Então, o racismo é a nova condenação de Jair Messias Bolsonaro. Não é à toa, eles não erram nunca quando a gente vê esses criminosos, esses caras que acham que está no poder, é exatamente praticar a toda e qualquer perseguição, discriminação, que isso vai passar impune. Mas a gente está vendo que o sistema judiciário brasileiro está repactuando com a população brasileira, porque quando a gente fala, inclusive, da população carcerária, que hoje temos a terceira população carcerária do mundo, e que pelo menos 40% daqueles que estão encarcerados são presos provisórios, a gente dificilmente consegue entender que o sistema de justiça vai chegar a pessoas como esse criminoso ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Enfim, chegou, está condenado, esteja condenado a 27 anos e 3 meses de prisão. E nós vamos sim, vamos comemorar, porque a gente está falando não só numa prisão de uma pessoa que tentou acabar com o Estado Democrático de Direito. A gente está falando da prisão e da condenação de uma pessoa que riu, que debochou quando 700 mil pessoas estavam sem respiradores, quando 700 mil pessoas nesse país morreram com a Covid-19, que ficou fingindo-se de médico, mandando tomar ivermectina, remédio de verme, para cuidar da Covid-19, dizendo que era uma gripezinha, fazendo e tentando imitar alguém com dificuldade de respiração. Então, essa condenação não só repactua com o Estado Democrático de Direitos, repactua também com os familiares que perderam os seus entes queridos diante de um governo negacionista que demorou a comprar vacina, que aqui no estado do Rio de Janeiro, a gente precisa lembrar, tem 10% dos mortos pela Covid-19 no Brasil, e aqui no momento da Covid-19 também tínhamos o governo bolsonarista, com aquele ex-juiz, ex-governador Wilson Witzel, que superfaturou respiradores que não chegaram para a população daqui do Rio de Janeiro, que precisavam desses respiradores para terem alguma chance de sobrevivência diante de uma Covid-19 que desafiou a nossa humanidade. Então, não é só repactuar com o Estado Democrático de Direito que a condenação desse criminoso Jair Messias Bolsonaro nos faz. Ela também faz justiça a essas mais de 700 mil famílias que perderam seus entes queridos diante do negacionismo, da lógica absurda e desumana que esse ex-presidente agiu diante da Covid-19. Então, fica aqui a minha solidariedade a essas famílias enlutadas, a essas famílias que sequer puderam ver, muitas vezes, o enterro dos seus entes queridos por causa de um problema com o crédito sanitário que a gente tinha ali. Então, justiça seja feita, está condenado o chefe da quadrilha, ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Muito obrigada, senhor presidente.